Paulo César já está com a gente para trazer um pouco do molho político aqui para o Balanço Geral, ainda mais com o governador que vai ao Rio de Janeiro no meio dessa turbulência toda do enfrentamento com essas guerrilhas armadas, os narcotraficantes. Paulo César. Boa tarde, Polito. Boa tarde a você que está conosco. Vai sim, hoje mesmo ele emitiu uma nota nas redes sociais se solidarizando aos familiares dos policiais, 4 policiais mortos nos confrontos com organizações criminosas que atuam com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A sensibilidade do governador foi muito além e ele vai liderar um grupo de governadores durante essa visita prevista para amanhã no Rio de Janeiro. O governador Jorginho Melo deve ir então ao Rio de Janeiro e liderar essa organização com pelo menos 10 governadores e que fazem parte também do COSUD e outros líderes de executivos do Brasil para começar um movimento mais intenso de apoio a Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, nesse momento tenso que o Rio vive, em que já são mais de 100 mortos nos confrontos entre policiais e também criminosos em comunidades do Rio de Janeiro. O governador toma frente de um processo também para discutir os apoios que deverão ter integrados entre estados no campo de combate ao crime organizado em todo o Brasil. Este é um cenário diferente e que Jorginho Melo se destaca exatamente porque o estado catarinense tem sido referência no quesito segurança pública, viu, Polito? Ou seja, é um momento importante, delicado, mas que exige a junção de forças dos estados, mas também com o apoio do governo federal para combater esse crime organizado. Esse ponto é essencial, ainda mais que o próprio Castro foi à imprensa dizer que não estava recebendo apoio da União. Houve esse conflito, houve também divergências de informações, automaticamente, quem sabe, de fato, são eles que estão à frente de todo o processo. Sensível o governador Cláudio Castro, sensível também é a necessidade de apoio do governo federal para que haja também um movimento de contenção, porque a gente não sabe como vai ser o movimento desses grupos criminosos, que hoje tem ramificações, segundo as inteligências das Forças de Segurança do Brasil, em pelo menos 25 estados brasileiros. E claro que a gente também tem que discutir a legislação que está para os criminosos e que dificulta o processo do judiciário conduzir. Para se ter uma ideia, diante de todas essas discussões, tão tenso que o Brasil tem vivido, tão lamentável diante desses fatos e que envolve a população também, a gente observa que começa a rediscutir a PEC da segurança e que deve ter o relatório apresentado até novembro, mesmo com divergências de ideias entre estados e governo federal. Mas tudo indica que deverá ter um consenso entre os poderes executivos estaduais e o poder federal para que haja um consenso e traga resultados. Diante disso, pelo menos uma boa notícia no cenário do campo jurídico e judicial. Uma atualização da legislação deve impor regras rígidas para aqueles que pretendem ter vantagens naquelas audiências de custódias em crimes de flagrante. Ontem nós conversamos com o senador Sérgio Moro, que enviou inclusive um material para nós falando um pouco desse projeto de lei que torna mais rígida a garantia de liberdade de quem for preso em flagrante em crimes mais severos. Vamos acompanhar. O que esse projeto estabelece? Critérios mais rigorosos para diminuir solturas em audiência de custódia. 40% dos casos, ele é solto. E muitas vezes, perigosas. E aí, o projeto estabelece critérios rigorosos que o juiz vai ter que observar. Além disso, o projeto estabelece, de maneira moderna e inovadora, que para determinado rol de crimes mais graves, vai ser coletado o perfil genético do preso na ocasião, para inserir no banco de DNA dos criminosos. Ou seja, Polito, são atualizações das legislações penais que precisam ser feitas. Esse é um exemplo. A gente viu no Rio de Janeiro que os criminosos eles são atuantes e frequentes e repetitivos do crime e que muitas vezes passam despercebidos, inclusive com o tratamento como terrorismo, que passa a ser crime hediondo. Precisamos avançar nessas discussões. Esse avanço da audiência de custódia é apenas um passo, pequeno, mas importante, e que é um projeto do ex-senador Flávio Dino, e que a gente demonstra aí crescimento, avanço quando a gente fala de Moro, que tem uma linha ideológica de pensamento, e Flávio Dino, que tem outra linha de pensamento enquanto estava no campo político, mas que tem que convergir quando traz resultados para a população. E Sérgio Moro demonstrou sensibilidade nesse quesito. É importante isso nesse momento, é importante que as legislações penais sejam endurecidas, enrijecidas, para que os criminosos tenham vantagem sobre o policiamento que tenta todo dia enxugar gelo. O Brasil paga um preço caro pela inércia do legislativo que muitas vezes não move uma palha para resolver questões profundas. E aqui, mais um caso bem clássico, em que a gente se movimenta para tentar corrigir algo que é uma aberração. Porque a audiência de custódia, Paulo César, você sabe disso, não foi criada pelos legisladores. Foi uma criação do Conselho Nacional de Justiça implementada sem a anuência
dos deputados e dos senadores, sem a sanção de um presidente da República que passou no Brasil. Os resultados estão aí. Dentre tantas outras coisas, tem que entrar no debate. Redução da maioridade penal, mais rigor na legislação federal, que é muito branda com os vagabundos, com os marginais, e a população continua refém. Olha o que virou o Rio de Janeiro. Em relação à redução da maioridade penal, a gente teve um exemplo aí de que ampliou-se o prazo de internação até 10 anos, mas era a oportunidade de se discutir de fato a redução da maioridade. Claro. Porque o que acontece é que os grupos criminosos, que estão muito bem organizados, capturam esses moleques. Capturam ali aos 16 anos e jogam para o mundo do crime, dando uma oportunidade que às vezes eles têm dificuldade na sociedade. Vislumbrando um sonho, acabam se enfiando nesse mundo que realmente é obscuro e que o Estado perde realmente a gestão também desses grupos. Demorou a gente discutir. Eu ouço falar da redução de maioridade há pelo menos 15 anos. Eu ouço e que me recordo, mas isso deve ser muito mais antigo. A gente espera que, pelo menos, a partir desses momentos, novas regras, novas discussões sejam realmente potencializadas no Congresso Nacional e, como você bem disse, a inércia do Legislativo, quem paga é a população. Nós sentimos muito, né, Paulo, pelas vidas dos policiais que honraram o distintivo para proteger a sociedade em combates com guerrilhas armadas nas favelas cariocas. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Complicado, né, gente? Quantos policiais mais precisarão morrer para que algo seja feito? E tem dedo de muita gente nesse gatilho aí.